Bom dia, pessoal. Vamos aqui para uma aula agora gravada, tá? Na última aula foi presencial, agora a partir daqui vamos fazer algumas aulas gravadas. Eu tô meio gripado, talvez se vocês verem um corte aí é porque eu tive que dar uma parada para suar o nariz, para dar uns espios, tá bom? Não se assustem não. Vamos lá. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre ética, né? Falamos de uma forma mais geral, mais genérica, né? Teve exemplo, teve um certo debate na sala sobre ética no nosso dia a dia. Agora, vamos começar a falar das éticas, né? De outras éticas e também de alguns autores, né? Tanto da antiguidade como da contemporaneidade, que falaram sobre ética, né? E para começar, a aula de hoje, o nome dela, né? Ela é Ética e Teleologia. O que é teleologia? Teleologia vem do grego telos, né? Que significa finalidade, né? É uma ética que estuda a finalidade das ações humanas, né? Vamos lá. E para começar, o primeiro autor que nós vamos falar é um autor que é muito, dá para dizer que é até um dos mais importantes para vocês que estão nessa fase aí de ter segundo, terceiro ano e já estão mirando uma faculdade, né? Que vocês vão estudar bastante, né? Vocês vão ver falar dele em história, em filosofia, em geografia, em ciências, em várias áreas do conhecimento vocês vão ver falar deles, que é o Aristóteles, né? Aristóteles, ele foi um filósofo grego que nasceu que viveu entre 384 e 322 a.C. em Atenas. Ele foi discípulo de ninguém menos do que Platão. E também foi mentor, né? Ele foi professor do Alexandre o Grande, né? Ele, por ter algumas discordâncias com Platão sobre questões filosóficas, né? Sobre ideologias filosóficas, ele fundou sua própria escola. Ele fundou o Liceu de Atenas, né? Que era um contraponto às ideias de Platão, da escola de Platão. Ok. O Aristóteles, ele foi o primeiro filósofo a falar, a ter uma obra exclusiva falando sobre ética. Essa obra chama Ética a Nicômano. Ética a Nicômano. É uma boa vocês dar uma pesquisada, dar uma estudada sobre, porque é algo bastante cobrado em vestibular, em concurso, e vocês vão ver bastante daqui para frente isso daí. Vamos lá. Vamos falar agora, vamos continuar falando sobre ética, né? Ética aristotélica, né? Das éticas que nós vamos estudar. Ética aristotélica. Também é conhecida como a ética das virtudes, né? Como falado, tem uma perspectiva teleológica, né? Ela estuda a finalidade das ações humanas. E para Aristóteles, a finalidade das ações humanas é algo chamado eudaimonia. Eudaimonia é grego, que no português nós traduzimos para felicidade. Ou seja, para Aristóteles, né, a finalidade da vida humana, de qualquer ação humana, sempre será a felicidade, né? Vamos a um exemplo. Por exemplo, você fala com uma pessoa, você pergunta para a pessoa, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu quero comprar carros. Por quê? Se você for estendendo essas perguntas, a pessoa vai chegar ao fim, que é para ser feliz. Qualquer ação humana, você pegar, sair fazendo essas perguntas, a finalidade vai ser para ser feliz. Um ladrão, se você perguntar para um ladrão por que ele está roubando, no final ele vai chegar uma hora que vai falar assim, para ser feliz. Por que você rouba? Para ter as coisas. Por que você tem as coisas? Não sei o quê. Aí vai indo até ele falar que é para ser feliz. Até um suicida, um exemplo extremo aqui para vocês, até um suicida, a finalidade do suicídio dele é a felicidade. Porque ele está numa situação de vida que ele não aguenta mais, ele quer acabar com aquilo, né? Ele quer buscar uma felicidade, né? Infelizmente, dessa forma trágica, né? E continuando, para Aristóteles, apesar de toda ação humana ter como fim a felicidade, nem toda ação humana leva à felicidade. Por exemplo, ele fala bastante sobre a busca pelos prazeres momentâneos. Prazeres momentâneos, para ele, não é felicidade. Ou seja, prazer carnal, prazer de festa, prazer de uma festa, prazer sexual. Esses prazeres são prazeres momentâneos.
né? Não são suficientes para a pessoa ter uma vida de felicidade. São prazeres momentâneos, são felicidades momentâneas, né? Que não levam à felicidade. Outra coisa que ele também diz que não leva à felicidade são você ser feliz sendo que você depende de outras pessoas. Por exemplo, um exemplo contemporâneo agora. Por exemplo, a pessoa vai lá, tira uma foto, coloca no Instagram, publica lá. A pessoa, se para ela ser feliz com aquilo ali que ela publicou, ela precisa de curtida. Se tiver 1.000 curtidas, 1 milhão de curtida, legal, ela tá feliz, né? Se não tiver curtida, ela entra em depressão. Isso, para Aristóteles, não é felicidade. Se você depende da opinião de outras pessoas para ser feliz, isso não é felicidade. Não é felicidade. Tá bom? Porque entra naquela coisa de uma dependência. Dependência. Que o ser humano ele não pode depender de outro para ser feliz. A felicidade depende dele, das ações dele, da vida dele. Tá? E aí já puxando para um ponto aqui. Para Aristóteles, né, a felicidade ela está não em você depender dos outros, não em prazeres momentâneos. Ela está em você ter uma vida virtuosa, uma vida virtuosa, uma vida de virtudes. E o que é uma vida de virtudes para Aristóteles? Não é você ser o máximo, também não é você ser o mínimo, é você ser o meio termo. Exemplo, você ser muito corajoso. Se você é muito corajoso, você está sempre se colocando em risco. Você pode se machucar, você pode morrer, pode acontecer uma série de coisas ruins. E você ser covarde também não é bom, porque você não vai agir. Uma pessoa covarde, ela não age, ela fica inerte. Ou seja, o que é o ideal? O meio termo. É o meio termo. Você está ali, nem muito, nem pouco. Você estando no meio termo, você está tendo uma atitude virtuosa, né? E ainda falando de Aristóteles, o que ele diz que atitudes virtuosas, elas podem ser praticadas sem problema nenhum, né? Podem e devem, porque só assim você vai buscar uma vida feliz. Uma vida feliz, você tendo atitudes virtuosas, fugindo de ações que te afastem disso, né? Ações que te afastam disso, ele já dá outro nome. Já são ações viciosas, entendeu? Por exemplo, você sempre covarde. Você tá sempre covarde aqui, ó. Isso é um vício. Isso é um vício na visão de Aristóteles, né? Você tem que buscar um meio termo. Não deixar de ser covarde e ser um corajoso ao extremo. Você tem que estar no meio termo. Tem que ter a prudência, né? Você sendo prudente, você atinge a eudaimonia, como Aristóteles disse, né? Que é a felicidade, né? Então é isso, tá, gente? Vamos. Próxima aula a gente continua com novas perspectivas sobre a ética, tá bom? Muito obrigado.